Eu acabei de gravar esse vídeo inteiro. 15 minutos de gravação bruta, e quando eu dei o pause, eu olhei e o negocinho do microfone estava desligado. Então estou gravando esse vídeo pela segunda vez. O Campeonato Brasileiro está chegando ao seu final, nós estamos nas últimas 10 rodadas e chegou a hora de fazer contas. Eu, neste vídeo aqui, não só farei contas acerca do Fluminense, mas também acerca dos rivais e vou falar sobre, infelizmente, sobre rebaixamento. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista, tricolor e etc. Isso tudo que você já sabe, aperta o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Você sabe tudo que tem que fazer e eu fico repetindo. Por quê? Porque você não faz. Pô, Leonardo, pô, Cristiano, pô, Jorge, por que vocês não fazem isso? Dá o like aqui embaixo. Esquece não, vamos embora pro vídeo direto. Hoje o vídeo é sobre números. Falei bastante disso no ano passado, mas infelizmente neste ano estamos fazendo conta de novo para não sermos rebaixados. Essa é a nossa rotina desde 2015, já que a gente olha mais para baixo do que para cima nos campeonatos brasileiros que vieram ali na sequência, 15, 16, 17, 18 e também em 19. Falando em chances de rebaixamento, né, porcentagens, o Fluminense neste momento tem 32% de chance de ser rebaixado. Seria o 16º time na sequência ali de chances, com Cruzeiro, CSA, Avaí e Chapecoense abaixo, com mais chances de cair, e com o Ceará tá empatado, praticamente tá com 31% de chances, então tá ali no empate técnico com o Fluminense. Porém, eu não curto muito este tipo de cálculo, porque eu já falei várias vezes aqui disso no canal. O Fluminense tá com 32, o Ceará com 31. Chega no jogo de quarta-feira, o Ceará ganha de 1-0 com gol sofrido no final e fica com 5% de chance de cair, e o Fluminense vai para 89. Então, como é algo muito volátil, uma diferença muito grande, então eu prefiro não analisar tanto esse tipo de cálculo de probabilidade. Eu prefiro e gosto mais de um cálculo que a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento do Instituto de Matemática, faz, que é o de probabilidade de pontuação. Eu já mencionei esse cálculo aqui algumas outras vezes e ele é até, assim, simples de se entender. É basicamente em relação ao ponto, uma pontuação no final do campeonato, qual a sua chance de ser rebaixado com essa pontuação. Neste momento, 41 pontos há mais chances de você ficar na Série A do que de ser rebaixado, sendo que uma margem de erro ali e tal, para você ter uma segurança, seria 42 pontos, onde você só tem 20% de chance de cair. Ou seja, se a gente largar a tabela agora no aleatório, né, no que já vem acontecendo, a cada 5 vezes que a gente fizesse isso no aleatório, apenas em um time com 42 pontos seria rebaixado, o que matematicamente é pouco neste momento. Ou seja, considerando que o Fluminense tem 30 pontos nessa rodada, faltam 10 jogos, seria aí conseguir 12 pontos em 10 jogos para poder escapar do rebaixamento no final do ano. Olhando para trás, os 10 jogos anteriores, né, da 19ª rodada até a 28ª, e projetando os mesmos resultados para as próximas 10 rodadas, obviamente compreendendo que foram jogos diferentes, mandos diferentes e etc. Mas para a gente ter uma ideia das campanhas recentes dos times, por exemplo, o Botafogo tem muito ponto pelo que fez lá no início. Nos últimos 10 jogos vem muito mal. Então o time está em descenso, não sei se a palavra exatamente é essa. Então, mas projetando isso, o Fluminense conseguiria os pontos necessários. Fez 15 dos últimos 10 jogos e chegaria a 45 pontos. Estaria livre do rebaixamento. Projetando dos adversários, quem seria rebaixado seria o Ceará com 39 pontos. Olha como o ritmo de pontuação do Ceará vem baixíssimo aí. Faria poucos pontos, fez poucos pontos nas últimas 10 partidas. Cruzeiro e Botafogo escapariam com 40 pontos, ou seja, também são times que vêm pontuando pouco. E o momento aqui, né, o momento da tabela, o momento do ano, é aquele momento em que não adianta só você torcer para o Fluminense, até porque a gente sabe que torcer para o Fluminense está muito complicado. A gente tem que torcer também e ser inteligente para torcer também contra os adversários. Eu vou te dar um caminho das pedras aqui para você saber como e contra quem você torcer nesse final de ano para ajudar o Fluminense a não ser rebaixado. Antes da gente olhar para os outros, vamos olhar pra gente, né? Vamos focar no Fluminense, as próximas 4 rodadas. A gente vem aí de uma sequência de 7 jogos no Rio de Janeiro em 8, né? O único exceção aí foi um jogo no Mineirão contra o Cruzeiro. E a gente conseguiu bons resultados, conseguiu ali louvável essa sequência. E agora a gente vem para uma sequência
difícil, uma sequência complicada, porque das próximas 4 partidas, na teoria a gente não é mandante em nenhuma delas. Por quê? Explicarei. Ceará no Castelão, São Paulo no Morumbi e Internacional no Beira-Rio. Esse concordamos que não são os mandantes. E contra o Vasco, por mais que a gente vá ter maioria no estádio, é na nossa casa, que é o Maracanã, a casa deles é São Januário, eles vão ter uma torcida só de 2.500 torcedores, mais ou menos 3.000, ou seja, não é também ali uma divisão de torcida mista. Enfim, por mais que tenha tudo isso, não tem o desgaste da viagem para eles, não é um estádio totalmente desconhecido, já que o Vasco já jogou acho que umas 3 ou 4 vezes nesse ano no Maracanã, então assim, não é um visitante comum, assim como a gente também não terá aquele poder todo que tem como mandante normalmente. Então são 4 jogos dificílimos pro Fluminense, em que ele não é favorito em nenhum dos 4. Basicamente, eu vou dividir em Ceará e Vasco como possíveis de vitória, né? A gente entra primeiro olhando para vitória nesses jogos, para depois, dependendo da circunstância do jogo, aceitar ou não o empate. Por exemplo, se a gente toma 2-0 do Ceará no primeiro tempo, o empate se torna um resultado bom no segundo tempo. Mas a gente entra pro jogo olhando para vitória. Já contra São Paulo e Internacional, a gente sabe que a probabilidade de vitória é bem menor. Então, antes do jogo, se alguém falasse, ó, você quer hoje empatar com São Paulo e Inter? Te garanto que eu estava aceitando e você provavelmente também. Ou seja, uma projeção de 6 pontos não pode ser considerada muito pessimista, não. Falando dos outros times, vou começar aqui por Botafogo, que é quem tem um confronto direto já agora e que tá caindo total contra o Cruzeiro nesta quarta-feira. E por que eu vou começar pelo Botafogo? Porque justamente é o time que está à nossa frente, mas que tá em viés de queda, tá em viés de baixa. Como eu falei, pega o Cruzeiro e se não conseguir vencer o Cruzeiro agora, a espiral negativa pode ficar muito pior. Porque a sequência coloca o Botafogo somente à frente de Santos na Vila e contra o Flamengo logo depois. E aí a última dessa sequência de 4 partidas seria contra o Avaí no Engenhão, e aí você pensa, essa aí é para aliviar, ganhar 3 pontos e respirar, mas a gente sabe que quando entra na espiral negativa, um jogo contra o Avaí dentro de casa nem sempre é o ideal, porque aí você não faz o gol no primeiro tempo, a torcida começa a jogar contra, porque você já tá ali dentro da zona de rebaixamento, que já tá perdendo 5, 6 rodadas seguidas, e aí o time não consegue desenvolver. Então esse jogo contra o Avaí pode ser muito traiçoeiro pro Botafogo deixar para fazer pontos apenas nele. Basicamente, o Botafogo Cruzeiro é sim uma final para eles. E se é uma final pro Botafogo, que tá lá em cima, pro Cruzeiro, então, meu amigo, você não tem ideia do quanto que esse jogo é importante para eles. Porque eles estão na zona de rebaixamento ainda, chegaram a botar a cabeça para fora da zona de rebaixamento e os 2 gols do Ceará contra o Bahia fizeram eles voltar para lá, fizeram de novo, botaram a cabeça para fora ali da zona de rebaixamento no sábado, tomaram o gol ali no final do jogo pro Fortaleza. Então, o Cruzeiro tá desesperado para sair do Z4. E se não vencer o Botafogo, ele tem pela frente 3 jogos que podem ser muito traiçoeiros, mas também podem ser muito acessíveis. Explico. A sequência do Cruzeiro coloca ele frente a frente com Bahia, no Mineirão, Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, e um clássico no Mineirão contra o Atlético Mineiro. É aquele tipo de sequência onde você não tem jogos impossíveis de serem vencidos, fazendo ali proporção com jogos muito fáceis. Em compensação, você também tem jogos ali, todos eles na mesma média. O Cruzeiro pode perder os 3, como pode também conseguir ganhar os 3. Então eu acredito que 9 pontos e 2 pontos sejam coisas totalmente possíveis dele conseguir nessas próximas 4 partidas. Outros 2 times que a gente precisa ficar de olho são Fortaleza e Ceará, a dupla cearense. Vou começar pelo time que tem 3 cores, o Fortaleza. Nessa próxima rodada, eles têm o portal aberto para eles, que é o Avaí na ressacada. E esse é o tipo de jogo que, o Avaí na ressacada, Fortaleza vem bem, então é um tipo de jogo bom. Então, o problema é que o Fortaleza ele pega os adversários fáceis fora de casa e os difíceis dentro de casa. E isso é complicado porque se você tropeça no fácil, você tem um jogo difícil no seu mando. E se você tropeça difícil no seu mando, você tem que conseguir ponto fora de casa. Então, é algo que não é muito simples. O Fortaleza tem, depois do Avaí na ressacada, Atlético Mineiro no Castelão também, Corinthians em Itaquera e o clássico contra o Ceará. É a mesma coisa do Cruzeiro. Pode fazer 9 pontos, ou se tropeçar no Avaí, pode fazer
fazer 1 ponto só nessa sequência. Só que a sequência do Ceará é sem dúvida a mais emblemática dessas aí. Por quê? Eles têm a abertura, eles têm 2 confrontos diretos. Para começar, é o único que tem essa probabilidade aí de abrir distância com confrontos diretos. Que eles pegam o Fluminense nessa quarta-feira no seu mando e pegam o Fortaleza depois também no Castelão. E nesse meio termo, pega o Palmeiras no Allianz Parque e o Internacional no estádio Plácido Castelo. Ou seja, são 2 jogos aí no meio, onde ele não é nem um pouco favorito, nem contra o Palmeiras, nem contra o Inter, mesmo jogando em casa, mas pode fazer a sua sequência se tornar muito boa, vencendo apenas os confrontos diretos, vencendo o Fluminense e vencendo o Fortaleza. O Ceará tá com a faca e o queijo na mão para poder disparar jogando 3 jogos no Castelão dos próximos 4. E é por isso que eu considero a vitória contra o Ceará pro Fluminense o jogo mais importante dessa sequência de 4 jogos pro tricolor, porque sendo racional, né? Óbvio que todo tricolor prefere vencer o Vasco do que o Ceará, mas sendo racional, é muito melhor ganhar o Ceará, porque aí você tira 3 pontos também e desestabiliza completamente o ambiente lá, né? Um time que está sendo treinado pelo Adilson Batista, e também ganha um respiro para a sequência. Agora, em relação a quem torceu, eu prometi para você que ia falar como você torcer, basicamente, torça contra os cearenses com tudo que você conseguir, porque se eles vierem mal, eles vão se enfrentar daqui a 4 rodadas, e aí um deles vai ganhar e o outro vai ficar praticamente enterrado. E lembrando, a gente só precisa de um time atrás da gente ali, porque CSA, Chapecoense e Avaí, pra mim, já foram. Aí, além desses 2 que eu falei pra você torcer, Botafogo e Cruzeiro. Torço contra quem nesse jogo agora de meio de semana? Não ligue pra esse jogo, mas torça pra quem perder mesmo. Se for pro Botafogo perder do Cruzeiro, que perca de 4-0 e se afunde, porque a sequência que vem depois, tanto para Botafogo quanto para Cruzeiro, é uma sequência complicada. Então, uma boa de uma derrota agora nessa quarta-feira pode ser que deixe o astral tão baixo que emende derrotas consecutivas. Enfim, foca primeiro no Fluminense, mas não deixa ele de dar a sua olhadinha também nos adversários, não. Saudações tricolores, até a próxima, valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.